que for, Sim. de querer mover um processo contra você, porque não concorda com alguma coisa que você fez, escreveu ou disse, e tentar destruir você com esse processo. Ah, não, isso é normal. Então, Tá acontecendo. então, porque a gente tem uma das características do mundo contemporâneo é o aumento de contencioso. É. Há um aumento das relações jurídicas, um aumento do mercado judiciário, uma hipertrofia da ação judiciária, por várias razões. Eu não estou nem dizendo que essa hipertrofia é por más intenções, às vezes pode ser, mas eu estou dizendo que a própria máquina da sociedade, como ela está ficando muito contenciosa, então o tempo inteiro o judiciário é chamado a resolver esse contencioso. Isso significa, amanhã alguém resolve jogar um processo, mesmo que você ganhe, Certo. você morre numa puta grana. É. Às vezes acontecendo isso direto. a figura só processa você para ferrar seu bolso, É, para destruir você economicamente, mesmo que vá perder, claro. entendeu? A pessoa fica soterrada em um monte de processo. Então, portanto, isso nas redes sociais, às vezes isso começa nas redes sociais e quando você não sofre com as redes sociais, podem tentar fazer isso com você fora das redes sociais. Então, mas a gente está vivendo exatamente esse momento com o Léo Lins ou com o Danilo ou várias pessoas que acontecem em relação à piada. Antes era proibir a piada, agora é tira esse material da internet e no caso do Léo Lins até de ser proibido de sair de São Paulo. Ou ele quando sair não pode ficar mais de 10 dias. A coisa fugiu do controle total. O pessoal não tá entendendo a diferença entre uma piada e uma opinião. Então, a atividade do humorista hoje é uma atividade de risco. Total. Insalubre. Total. E eu diria que... Pelo que o advogado falou, se você fizer uma injúria racial, você tem uma pena menor do que você contar uma piada e alguém achar que aquela piada é racista. Porque foi dita como que é? No intuito de lazer, sei lá. Mas Sim. ela tem um peso maior na hora do de que a decidir. injúria direta. Exato. Confessa. É. Uma injúria confessa, né? O humorista é hoje uma profissão insalubre e eu diria que cada vez mais o pensamento público é a profissão. O que nós dois fazemos é uma profissão insalubre. Total. Certo? Cada vez mais ela pode se transformar numa... Isso depende muito do caráter de maturidade das autoridades judiciárias do país, certo? De serem prudentes, que é uma grande virtude política, segundo Aristóteles, de serem prudentes e de não embarcarem em qualquer tipo de moda de comportamento que existe e saber que, por exemplo, eu nem conhecia o Léo Lins, continuo não conhecendo. Não gosto... Nunca ri de piada de mau gosto, seja lá em relação ao que for. Sim. Por temperamento. Na verdade, eu não sou uma pessoa que gosta muito de humor. Ah, é? Eu não sou. Você não procura esse tipo de entretenimento? Não procuro. Tá. Isso desde sempre. Ah, é? Por temperamento. Tá. Né? É claro que se eu, por acaso, vir um filme, uma comédia engraçada, eu vou dar risada. Entendi. Mas imagine que eu estou na frente procurando... Abrir o Netflix. Tipo assim... Não vai pegar uma coisa do Adam Sandler. Nunca. Entendi. Eu nunca vou escolher um filme no menu que esteja escrito comédia. Assista Embriagado de Amor dele, que é muito bom. É? Não é comédia. Eu não sei se eu assisti. Tem o Joias Brutas também, que é dele que... Esse é filme sério. Esse é sério. Esse eu sei. Exato. É um filme sério. Mas eu tô falando assim, comédia. Comédia, Quando tá descrito lá na rubrica comédia, eu passo Por incrível que direto. pareça, eu também não assisto muita. Eu não sou. Eu não tenho... Eu prefiro terror, suspense. Drama, eu também sou... Mas eu posso até pegar um drama ou outro. Mas eu gosto mais de terror, de suspense, policial, thriller, né? Pra mim, filme é quase sempre diversão. Entendi. Eu gosto de La Von Trier também. Ah, é? Mas quando eu tô afim de pensar. E não de é vez todo em dia, quando. Não é todo dia, porque eu penso todo dia. Já trabalha Então, com quando isso. eu fico na frente de uma tela, não é normalmente para pensar. Exato. Né? Mas, então eu já não sou um grande consumidor de comédia. Mas você entende o valor que ela tem como arte. Eu entendo completamente. Exato. Entendo o valor da comédia como alguma coisa que pode, inclusive, chocar.
O próprio Humberto Eco... Criar um desconforto... De criar desconforto. Para você... Isso não só na a comédia. Já aconteceu isso nas artes, na pintura, na dança, em cinema, daquele autor querer chocar a pessoa para levar para outro lugar. Porque a comédia é a forma mais fácil de Exato. você fazer isso. Não, e a pessoa tá com a própria roupa do corpo e com o nome dela falando. Ela fazendo. não é um personagem. Exatamente. Né? Então, eu acho muito perigoso, inclusive, eu fico pensando, né? Você proíbe um comediante de sair de São Paulo... Não, quando você é roubado, assaltado, assassinado, na marginal. No caso dele, você não pode fazer piada com esses assuntos. Esse. É uma pré-censura. Nem sabe o que ele vai dizer e já proíbe. Eu acho perigoso, né? Mas o problema é que isso não desfaz o fato de que, na minha opinião, as piadas que eu acabei vendo por causa dessa história, achei todas de mau gosto. Nenhuma delas engraçada. Mas... Nunca daria... eu provavelmente não daria o ingresso para humorista nenhum. Mas talvez desse para o David Chappelle. Que também... O Rick Gervais. Você viu do Chapéu a briga que ele vive se batendo. Com a comunidade LGBT. A questão que ele chama de Alphabet People, né? Mas assim, o pessoal das letras, né? Você chegou a ver o set dele sobre isso? Vi. Do carro, de sentar? Vi. Tipo, eu sou negro, eu já tô nessa faz tempo, vocês estão chegando agora. Aliás, esse é um argumento muito famoso dele, né? Essa questão de que ele é negro. Da minoria. Ele costuma dizer que quando ele entra em conflito com uma pessoa trans nos Estados Unidos e ela chama a polícia contra ele, naquela hora ela é só um branco. Exato. Deixou de ser minoria. Ele fala, é muito bom esse argumento. É só um branco. Ou uma branca. Né? E ele continua negro. Exato. E ele fala, qualquer negro sabe que jamais deve chamar a polícia pra nada. Exato. Nos Estados Unidos. Porque ele vai se ferrar. Então, nesse sentido, ele quebra a linha, ele puxa, estica, ele vai em lugares onde a pessoa fala, ei, você vai falar disso mesmo? Ele fala e banca. E como ele dá muito dinheiro pra Netflix... Nossa, porque tentaram tirar, você sabe. Então. E a Netflix bancou. Mas só porque ele dá muito dinheiro, eu acho. Isso porque os Estados Unidos é um país com uma série de problemas. Os Estados Unidos tem um mercado monstruoso. Tem espaço pra todo mundo. E nessa hora o mercado banca. Entendeu? Aqui para o bem ou para o mal. Aqui no Brasil não bancaria. Aqui não tem mercado. Aqui não tem nada disso. Todo mundo, qualquer perigo já tira o pé, né? Tira o pé, marca vai desacelera, tira o patrocínio, não quer mais a figura. Então aqui é todo mundo muito mais cuzão nesse sentido aqui do que nos Estados Unidos nesse sentido. Mas, independente de eu, pessoalmente, como consumidor, não gostar... Entendi. Do humor dele, preferi o David Chappelle, por exemplo. Você não conhece um cara chamado Jeselnik? Não. Depois eu te mando um link pra você ver. É no nível do Léo Lins, só que lá nos Estados Unidos. É aborto, é atentado. Cara, são as coisas mais absurdas. Muito heavy. O show dele vai aumentando e chega no final, você fala, cara, ele não tá falando isso. E ele fala. Mas desculpa, você ia falar. Deve ser. Você não consome, não... Então... Mas isso não impede que eu entenda que é muito perigoso quando você começa a analisar frases. Tirar do palco. Já é censura. Tem uma piada do... Bill Burr. Conhece o Bill Burr? Não. É outro comediante estilo chapéu. Mas ele tá falando uma piada assim... Que pegaram um texto dele e colocaram no jornal. A mesma coisa que... Você vai transar e a menina fala, oh no, no, no. E aí alguém vai transcrever. E ela disse, no, oh no, no. Fala, não foi isso que ela disse, não foi desse jeito. Não foi desse jeito. E é a mesma coisa de você tirar uma coisa do show e colocar seco. E Chappelle disse, Dave Chappelle disse, como fizeram com o Chris Rock, né? Aqui no jornal no Brasil. Chris Rock, no último show, falou que assistiu tal filme só pra ver... o Will Smith sendo chicoteado do não sei o que. Sim. Como se aquilo fosse realmente a opinião dele ou que ele gostasse disso. Tirou todo o contexto. Aliás, o Chris Rock é um cara que apanha também, né? Apanhou, tomou um soco do Will Smith. No caso do Will Smith, ele tomou um soco mesmo, mas apanha bastante. Então, na Idade Média, e depois da Idade Média,
Se você vai a fontes históricas, Então, quando que... a Inquisição, que começou na Idade Média, um dos procedimentos dos inquisidores era pegar frases de livros, tirar essa frase do contexto e elencar as proposições, como se falava, condenáveis. Tipo, ele está cometendo um pecado por causa Aqui, Nossa. eu pego, por exemplo, o caso de um místico, filósofo dominicano, mestre Eckhart, morreu por volta de 1328, a condenação da Inquisição dele saiu em 1329, ele estava morto. Então, errou porque pregou em língua vernácula sobre tal tema e falou isso aqui para pessoas que não são capazes de entender, portanto ele é condenado. Quer dizer, então quando você vê alguma autoridade que tem poder de espada na mão, ou seja, a lei, analisar textos com a intenção de identificar se ali existe ou não alguma coisa que possa ser passível. Analisar a intenção, aí é perigoso. O cheiro de censura sobe. Esse quadro, Certo. o que você quis dizer com esse quadro? Então. Perguntando pro pintor. Por que você colocou uma caveira aqui, aqui e do um lado general você, aqui? isso, então. Porque o pessoal não se atenta que o poder hoje está com a esquerda, mas ele pode voltar para a direita e esse mesmo poder de censura pode pender para o lado mais conservador. Pode. Como já pendeu, né? Como os petistas acusaram o STF, todo mundo, Exato. de ferrarem o Lula para ele não derrotar o Bolsonaro em 18. E agora a direita americana acusa o Poder Judiciário americano de estar querendo ferrar o Trump porque o Trump tem chance de derrotar o Biden. Mas, Pondé, o problema maior é que eu lembro do Lenny Bruce, né? Que é um dos caras das antigas, o cara que começou o stand-up nos Estados Unidos, e a polícia ficava no show dele vendo se ele ia falar algumas palavras e foi preso várias vezes, porque falava obscenidades, coisas que eram proibidas na Naquele época. tempo devia ser obscenidade. Exatamente, né? era obscenidade mesmo. E ele fazia questão de falar porque ele não admitia isso. E ele empurrou essa linha lá pra frente. Só que hoje em dia, eu não tô vendo a polícia ou o governo, eu tô vendo as próprias pessoas denunciando, caçando e querendo calar as pessoas. Sim. Não é mais o Estado. O Estado acaba sendo a mão que vai lá, reage. que reage. Sim. Mas eu vejo as pessoas mesmo falando, esse cara não pode continuar fazendo o que ele está fazendo. Eu quero que ele... Não, eu não quero só não consumir. Eu quero que ninguém consuma. Como você falou, você não consome e não gosta. Sim. Mas essa pessoa, ela não se contenta com isso. Ela quer que ninguém consuma. Ela quer que o mundo tenha a cara dela. Exatamente. Certo? Ela Sabe, quer... eu vou te dar um exemplo. Toda semana a gente... no domingo a gente coloca a agenda da semana. E toda semana tem o sommelier de agenda que fala assim... quarta e quinta odiei, não vou assistir. Vocês estão andando muito mal, nos outros dias eu vou. Como se toda a agenda tivesse que ser feita para ela. Sim. Então eu falo assim, Odair, desculpa, semana que vem a gente consulta antes de fechar os convidados, entendeu? Você fala isso? Claro. E aquela carinha de vômito que eles mandam, né? Tipo, sei lá, Pondé, vomitinho. Ou então, sei lá, uma outra pessoa... Tem gente que manda cocô também, né? Cocô. Então a pessoa, assim, ela acha que ela tem que ser agradada totalmente. Porque ela fala assim, eu gostei dessa semana que vem vai vir também uma semana toda feita para mim. O problema é que a sociedade de mercado depende disso, né? É burrice ou é um pouco de... Eu acho que é um traço do ser humano. O ser humano sempre gostou de linchar. Você tem entre outros tantos, tem um livro chamado Outono da Idade Média, de um historiador holandês chamado Huizinga, com H, e esse livro tem em português. Huizinga? Mas começa com H. Tá. Né? Huizinga. Como escreve, como fala, com Z e tudo. Que ele descreve nesse livro Outono da Idade Média, que é um livro sobre basicamente século XV, o ano 1400 nos Países Baixos, ou seja, Holanda, Bélgica, como a gente fala hoje, Luxemburgo e tal, em que ele vai descrevendo como as pessoas iam à execução pública, inclusive a execução de hereges, como se hoje fosse um programa de final de semana. Assistir. Crianças e tal, vamos lá, domingo vai ser enforcado. Jogar ovo podre, xingar. Caramba. É isso. Era uma forma deles, do público,
Se divertir. Se divertir. É. Cara, que É isso que tá nas redes sociais. O gosto de você destruir com quem você não concorda. Entendeu? É isso que acontece. Mas você acha que a gente vai num limite, bater lá em cima e depois vai ser como aconteceu com movimentos literários, movimentos artísticos vai numa forma aqui e depois vem uma contrária? Por exemplo, uma geração é super puritana e a outra é super depravada e assim vai ou não? Será que a gente... Porque eu tô vendo escalando, mas não tem como Acho isso que não chegar no limite. Não dá pra dizer isso. A gente tá onde nesse ponto? Porque, inclusive, a humanidade, antes da gente entender a humanidade como gerações, que começou ontem, a humanidade existiu muito tempo sem você fazer diferença de uma geração para outra, como se fala, né? Essa comparação de gerações começa a aparecer em literatura na segunda metade do século XIX, associado à educação, à ideia de que jovens devem ser educados pela ciência. É aí que aparece. E depois com a publicidade americana no pós-segunda guerra, para identificar segmento de consumo, comportamento, o que você tem que fabricar para vender. Que começaram a nomear os baby boomer, né? Geração X e tal. Então, não dá para dizer, eu acho que não dá para dizer seguramente que existe algum movimento racionalizável nas gerações, em que chega um momento e retrocede. Acho que não dá para dizer isso. Agora, talvez chegue algum momento que as pessoas simplesmente cansem de fazer isso. Talvez aconteça. Mas eu não vejo no horizonte isso acontecer nos próximos 50 anos. Eu achei que aquele Big Brother que teve o cancelamento dos canceladores ia acontecer isso, que as pessoas iam se ligar como era ela tá dentro de um programa que tem maior audiência e ela tentando cancelar as pessoas, e como teve uma reação contrária a isso, eu achei que ia mudar, mas não mudou. Porque no fundo estavam tentando cancelar ela, né? Exatamente. Então, na realidade, as pessoas estavam movidas pela raiva dela, porque a ideia de que as pessoas são movidas por amor, eu acho isso muita exceção à regra. É muito mais fácil você ter raiva. É muito difícil mobilizar as pessoas por uma questão de amor. É muito difícil, né? Por exemplo, pessoas que falam muito que amam a humanidade, eu desconfio muito.